Olá, turminha do sexto ano do ensino fundamental, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Gilson Dias, estamos aí na construção do nosso conhecimento. Vamos então ao título da aula de hoje. Aula de número 15, título Terra, Planeta, Água. Nosso objeto de conhecimento é o ciclo hidrológico, as bacias hidrográficas e redes de drenagem. Conceito, formação, elementos e tipos. Vamos de aula, pessoal! Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos começar a nossa aula num lugar diferente, né? Vocês estão percebendo onde eu estou? Estamos aí no fundo do oceano, dos mares, né? Estamos aí em um grande aquário, onde a vida continua, a vida desenvolve, né? A gente pouco explora os mares e os oceanos. O homem explora o sistema solar, o universo, mas pouco explora as águas, né? Pouco explora os oceanos. Então, hoje, nós vamos falar sobre o ciclo da água, né? Vamos entender um pouquinho essa dinâmica da água na natureza. E vamos conhecer um outro fenômeno muito importante, que é as bacias hidrográficas. Como é que a água no planeta desenvolve, como é que ela forma outros elementos naturais. Também vamos entender um pouquinho sobre as redes de drenagem, tá? Como é que a água circula na Terra, como é que ela abastece o nosso planetinha azul. Então, fica com a gente e vamos continuar a nossa viagem pela Terra. Pessoal, então para começar a nossa viagem, vamos conceituar o ciclo da água, né? Então eu vim para uma floresta. Aqui na floresta nós também temos água, tá? Nesse caso, o ciclo da água, ele é um processo, tá? É um processo que está em constante transformação na natureza. Por exemplo, mudando de um estado para o outro, do estado líquido, do estado sólido, do estado gasoso, tá? Então esse é o ciclo da água que nós conhecemos. Opa, vocês ouviram esse barulho? Parece que vai chover. Então, vamos nos preparar para a chuva que está vindo aí. Para entender mais sobre o ciclo da água, eu trouxe esse exemplo para que nós possamos entender de maneira bem didática. Então, vamos começar entendendo o ciclo da água a partir do processo de condensação, tá? A condensação nada mais é do que a água no estado sólido. Isso mesmo, lá nas nuvens, quando você observa as nuvens no céu, elas são a água no estado sólido, tá? Então, quando elas condensam, quando elas se encontram, as nuvens ficam carregadas. Então, dando origem à precipitação. Isso mesmo, a chuva é o nome que nós damos ao processo de queda dessa água no estado sólido. Ela cai, dependendo do lugar onde nós estamos, esse gelo vai derretendo, precipita, se torna chuva, tá? Então ela precipita na natureza, cai em forma de chuva. No meio ambiente, nas florestas, com o processo também do sol, do vento, das chuvas, a natureza também transpira. Então a água volta à condensação a partir do processo de transpiração. Tem um outro elemento muito interessante, que é a percolação, que é a filtragem da água da chuva por meios subterrâneos. Então, a água que cai no solo, ela percola, então ela filtra até os rios, mares e oceanos. E com os raios solares, ela também evapora, tá? Voltando ao processo de condensação. Então, esse é o nosso ciclo da água. Condensação, precipitação, a transpiração nas plantas, a percolação pelo solo, a evaporação e assim vai continuando eternamente esse nosso ciclo da água. É indispensável para falar da água se eu não viesse para uma praia, como nós estamos agora. Na praia também nós encontramos bastante água. E a água, ela é indispensável para a manutenção da vida. Ela é encontrada na natureza e está distribuída nos rios, mares, lagos, oceanos e em camadas subterrâneas, do solo ou em geleiras também. O ciclo da água, na natureza, é de fundamental para a manutenção da vida, visto que ele vai determinar a variação do clima e interferir
nos níveis dos rios, lagos, mares e também nos oceanos. Vamos então conceituar agora as bacias hidrográficas, que são o quê? São áreas do território de uma região compostas por um rio principal e seus afluentes, que escoam para o mesmo curso d'água, abastecendo também. Elas são separadas pelas estruturas do relevo, como os morros, serras, picos e chapadas. As águas são direcionadas pela topografia do terreno, que é a forma como o terreno também está desenvolvido. Então a água segue o curso de acordo com a sua topografia. As bacias hidrográficas possuem alguns elementos básicos que são chamados de estrutura da bacia. Eu trouxe esse exemplo para nós, que pode ser usado em qualquer exemplo de bacia no mundo, tá? Mas são eles principais: a nascente, o rio principal, o divisor de águas, os afluentes e a foz. Vamos entender agora detalhadamente cada um desses elementos. O primeiro é a nascente, o local aonde se inicia a bacia hidrográfica. Geralmente é o ponto mais elevado do relevo e também onde se encontra o principal rio que vai dar nome à bacia. Outro exemplo são os afluentes. Consistem nos rios menores que desaguam no rio principal e têm como função abastecer o rio maior. O rio principal, ele tem esse nome porque ele recebe maior extensão e volume de água dessa bacia. Ele recebe água dos rios menores, que tem como função também abastecê-los. O divisor de águas, normalmente são estruturas do relevo, que tem como papel dividir as áreas da bacia. Normalmente são morros, serras, picos, montanhas ou as estruturas mais elevadas do relevo. E, finalmente, a foz. É o final da bacia, ou aonde as águas encontram o oceano, ou também pode desaguar em uma bacia ainda maior, também conhecida cientificamente como estuário ou delta. Nem todas as bacias hidrográficas são iguais, não existe um padrão para todas. Elas podem se diferenciar pelo tamanho, pelo perfil do relevo, na estrutura territorial ou até mesmo nas suas funções. Os tipos de bacia hidrográfica são definidos pelo destino das águas dessa bacia. Existem vários padrões de drenagem das águas dos rios que se direcionam para vários lugares. Vamos identificar quais são os tipos de bacias hidrográficas e o perfil de drenagem dessas águas. Por exemplo, trouxe essas imagens para vocês para identificar outros padrões de bacias hidrográficas pouco conhecidas, algumas para nós. Nós pouco conhecemos esses padrões, como por exemplo a bacia endorreica. O que seria a bacia endorreica? São aquelas bacias que as águas desaguam em lagos, lagoas ou até mesmo em mares fechados. Outro exemplo são as bacias exorreicas. Como elas são caracterizadas? São aquelas bacias que as águas escoam diretamente para o mar. São as mais comuns no caso aqui do Brasil. Outro exemplo para nós são as bacias arreicas, que são aquelas bacias onde as águas não se direcionam para um lugar específico, perdendo-se no meio do caminho, podendo evaporar ou filtrar no solo. Outro exemplo para nós são as bacias criptorreicas, que são aquelas bacias onde se direcionam para o interior da terra, alimentando assim lagos, cavernas e grutas subterrâneas. O Brasil é um país conhecido também não só por suas riquezas naturais, mas também por sua riqueza hídrica. Segundo o IBGE, são 12 as áreas ou regiões hídricas brasileiras. As mais conhecidas e as mais importantes são a Bacia do Amazonas, ou Bacia Amazônica, tá? A Bacia Tocantins-Araguaia, a Bacia Platina, que corresponde também faz fronteira com o Paraguai e o Uruguai, lá com o Paraná, a Bacia do São Francisco, que juntas
englobam 80% do território brasileiro. Então, o nosso país além de grande riqueza natural, também tem uma grande riqueza hídrica. A água é muito importante para o desenvolvimento do planeta. Agora vamos para o nosso aplicando. Vamos então agora à nossa questão, né? As bacias hidrográficas possuem alguns elementos básicos que também são conhecidos como estrutura da bacia. Marque a alternativa que representa a estrutura correta. Muita atenção. Letra A. Nascente, rio principal, divisor de águas e barragens. Letra B. Nascente, rio principal, oceano, correntes marítimas. Letra C. Afluentes, rio principal e acelerador de marés. Letra D. Nascente, rio principal, divisor de águas e afluentes. A alternativa correta é a letra D. Vamos então ao nosso comentário. Muito bem, vamos entender cada uma delas. As nascentes é o local onde inicia a bacia hidrográfica. Geralmente é o ponto mais elevado do relevo, também onde se encontra a principal nascente do rio, que dá o nome à bacia. No rio principal é o rio de maior volume de extensão da bacia, que recebe águas dos rios menores e tem a função de abastecê-lo. O divisor de águas é estruturas do relevo, que tem como papel principal dividir as áreas da bacia. Normalmente são morros, serras, picos, montanhas ou outras estruturas do relevo. Os afluentes consistem nos rios menores, aonde deságua o rio principal e tem como principal função abastecer o rio maior. E a foz, que é ao final da bacia, o local onde as águas se encontram com o oceano ou desaguam numa bacia hidrográfica ainda maior, também conhecida cientificamente como estuário, que também pode ser o estuário ou o delta. Vamos agora às nossas considerações finais. Então, para não esquecer daquilo que nós conversamos na aula de hoje, lembramos que o nosso planeta Terra é também planeta água, né? Por quê? Por conta da nossa biodiversidade. Temos aí não só elementos na natureza, vida na natureza, na vegetação, mas também embaixo da terra, né? Águas subterrâneas, nos mares, oceanos. Vimos também essa rede de drenagem da água. A água ela não tem um ciclo só, né? Ela também tem um processo, uma rede de drenagem que abastece todos os elementos do nosso planeta. Vimos também esses elementos da rede de drenagem, como por exemplo a nascente de um rio, aonde o rio nasce e desenvolve ao longo do curso dele. Vimos que o rio tem a sua nascente, tem o seu rio principal, que é o rio que vai desaguar aí nos oceanos. Vimos os divisores de água, que são elementos da bacia hidrográfica, que fazem parte e dividem as águas, são elementos da natureza, como o relevo, por exemplo, né? E seus afluentes, né? Os afluentes que garantem aí o abastecimento do rio principal. Vimos também que a vida na Terra precisa da água, água é importante para todos nós, tá? Tudo isso está atrelado a esse ciclo da água. A água que evapora, a água que condensa, a água que precipita, e esse ciclo é permanente, constante para todos nós. Então, nós percebemos que a água é importante para a vida na Terra e as bacias hidrográficas são ainda mais importantes para o desenvolvimento da vida. Com isso, nós concluímos a nossa aula de hoje. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, em @ContraturnoDigital. Segue a gente lá no YouTube. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.